Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Aqui nos encontramos mais uma vez para nosso momento com Deus e queremos colocar diante de Deus a nossa vida, queremos colocar diante de Deus todo esse momento que nós estamos vivenciando. Nossa paróquia celebra mais um dia do Cerco de Jericó. Hoje entramos praticamente no quarto dia e temos um tema bastante bonito durante o dia para refletir, porque se as tempestades vier, Jesus é o Senhor da minha vida. E é justamente Ele que vai cuidar, é justamente Ele que vai proteger, é justamente Ele que vai cuidar da nossa vida e vai colocar muitas coisas bonitas e belas, porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Começamos esse novo dia na presença de Deus e queremos pedir que o Senhor cuide de nós, queremos pedir que o Senhor nos abençoe sempre, em todos os momentos, dando muita força, dando muita coragem, para nos ajudar em todos os momentos da nossa vida. Vamos com força, vamos com coragem, vamos entregar tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. E o Senhor, com toda certeza, nos ajuda sempre e cada vez mais. Que possamos, então, hoje, dar esse passo bastante bonito, que possamos hoje confiar cada vez mais em Deus, que possamos hoje, fazer bem todas as coisas. E é justamente assim que Ele vai colocando a mão em tudo aquilo que a gente vivendo está. Mais um dia que Ele concede a você força, coragem, e vamos consagrar Deus, a tudo isso que estamos passando e vivenciando. E eu quero rezar por você, eu quero rezar pela sua casa, eu quero rezar pela sua vida e quero pedir que o Senhor abençoe você em todos os momentos da sua vida. E Ele vai fazer isso, porque Ele sabe o que se passa no nosso coração, Ele sabe o que a gente está vivenciando. Por isso eu quero convidar você a compartilhar esse momento de oração, convidar alguém, compartilhe, marque alguém, convide, vamos fazer esse momento de oração chegar mais longe ainda e aquelas pessoas que mais precisam. Porque quando a gente deixa um bom dia aqui, um pedido de oração, quando a gente lembra de alguém e a gente vai escrevendo aqui na linha do tempo, quando a gente compartilha, quando a gente dá um joinha nesse momento de oração, você sabe como é nossas redes sociais, as nossas plataformas. Elas espalham para mais pessoas. E mais pessoas têm o contato e conseguem rezar conosco. Então vamos dar esse passo bastante bonito. Vamos pedir que o Senhor nos ajude sempre, em todos os momentos aqui. Por isso, eu quero convidar você a dizer junto comigo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, eu desejo a sua casa, eu desejo a sua família, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que está nos reunindo no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que hoje está conduzindo a nossa vida e nos dá esse amanhecer. E eu quero convidar você também a rezar junto comigo, a pedir esse momento de oração, pedir o dom do Espírito Santo, pedir a força do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que está ao nosso redor. Digamos juntos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado
e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a palavra de Deus que hoje nos é colocada, palavra de Deus que hoje vem ao nosso coração, ela vai nos trazer uma dimensão muito bonita da nossa vida. E eu espero ser fiel ao transmitir aquilo que rezando eu estava. A palavra de Deus hoje ela vai trazer para nós um grande ensinamento para cada momento que a gente está vivenciando. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós vamos escutar o Evangelho de Lucas, capítulo 19, o versículo 11 ao 28. Lucas, capítulo 19, o versículo 11 ao 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como fosses fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não destes e colhe o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julguei pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não me depositasses meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Pois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: mas, Senhor, ele já tem 1000 moedas. E o Senhor respondeu:
Eu vos digo, a todo aquele que já possui, será dado ainda mais. Mas aquele que nada tem, será tirado até mesmo o que julga ter. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo a Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós temos aqui um evangelho bastante grande. Se você tiver a oportunidade de ler, Lucas 19, versículo 11 ao 28. Lucas 19, versículo 11 ao 28. E é um evangelho que vai nos trazer uma mensagem bastante importante para a nossa vida e para a nossa casa, porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está subindo a Jerusalém. A cronologia do evangelho que nós temos aqui é um pouco diferente da cronologia do ano, mas Jesus ele está indo para Jerusalém, aonde ele vai ser preso, julgado, flagelado e morto. E aí vem esta expressão. Veja, nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa esse evangelho dizendo que um homem nobre iria viajar, iria para um país distante. E esse homem nobre é Jesus. É Jesus. O país distante que ele iria viajar é o céu. É o céu. É o céu, porque Jesus iria passar pela morte. E antes de ir, ele chamou 10 pessoas. Ele chamou 10 pessoas. E essas 10 pessoas é a imagem de cada um de nós. É a imagem de cada um de nós. É a imagem da igreja. É o chamado. E quando ele chamou essas pessoas, porque ele ia viajar para um país distante, e ele era um homem nobre, e ele possuía muitas bênçãos, muitas graças, muitas coisas boas, ele quis deixar um grande presente para esses 10 homens que aqui representam cada um de nós. Ele deixou 100 moedas de prata. Na época de Jesus, essas 100 moedas, elas eram um valor bastante considerável, um valor bom. Mas o que significa essas moedas para o dia de hoje? Significa o nosso batismo, significa a nossa fé, significa o nosso evangelho, significa a nossa esperança, significa a nossa caridade, significa os nossos dons, nossos talentos, significa nossas capacidades. Essas 100 moedas significam a nossa vida. E esse homem nobre que nós sabemos que é Jesus, ele deu isso para cada um de nós. E aí a gente aprende uma coisa para a nossa vida. A gente aprende uma coisa para a nossa vida. Nós, os cristãos, os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos chegar diante de Deus. Veja, o cristão não pode chegar diante de Deus e devolver o mesmo que recebeu no dia do seu nascimento, até menos. O cristão não pode chegar no céu. O cristão não pode chegar a Deus e devolver o mesmo que ele recebeu no começo da sua vida. Não pode. Não pode fazer isso. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Veja, é por isso que eu digo para você, lá no final da nossa vida, no dia da nossa morte,
O cristão não pode chegar diante de Deus e ele não pode devolver o mesmo que recebeu, ou até mesmo não pode. Deus não aceita isso. Deus não quer isso. Veja, a palavra de Deus também diz que os seus concidadãos, né, mandaram uma caravana atrás desse homem nobre, dizendo para ele não voltar, que ele não era bem-vindo, que ele não precisava estar aqui. E o que que significa? Quem são esses concidadãos? São os que não gostam de Deus. São os que não gostam de Jesus. São os que não gostam de Deus. São os que não gostam de Jesus. São os que se sentem incomodados com a presença de Deus, com a doutrina. São os que militam, né? Os militantes contra a igreja. São aquelas pessoas que, quando você vai para a igreja, são aquelas pessoas que começam a falar mal de você. Esses são os concidadãos que mandaram uma comitiva atrás. São aqueles que odeiam a Deus e fazem de tudo para destruir a Deus. São aqueles que têm raiva da igreja. São aqueles que não aceitam os ensinamentos de Deus. Veja, mas esse homem nobre, ele foi coroado e ele voltou. Esse homem nobre, ele foi coroado e ele voltou. E qual é a coroação desse homem nobre? É justamente aquele momento em que Jesus é coroado com a ressurreição. Ele foi morto. Sim, ele foi morto. Ele foi morto. Mas ele ressuscitou. E foi coroado. E foi coroado. E foi coroado e voltou. Veja, nosso Senhor Jesus Cristo também volta para cada um de nós. Sabe? Volta para cada um de nós. E é assim que a gente também precisa estar muito atento, porque o que Jesus disse e quantos aos seus inimigos? Jesus usou uma palavra forte. Nós sabemos o que aconteceu aos inimigos de Deus, o que acontece aos inimigos de Deus. Vem a condenação. Veja, meu irmão, minha irmã, a gente poderia hoje aqui se perguntar: e quando ele voltar? E quando ele voltar? E quando ele voltar? Não sabemos quando ele vai voltar. Já fazem mais de 2000 anos de sua existência. Não sabemos se ele vai voltar hoje, amanhã, semana que vem, daqui a um ano. Nós não sabemos. Isso, né, não está na nossa capacidade, nós não sabemos. Né? O que a gente logo percebe é que ele está demorando para voltar. Ele está demorando para voltar. E o que a gente faz enquanto a gente vive e ele não volta? O que a gente faz com essas 100 moedas? O que a gente faz com esta bênção que ele deixou para nós? O que a gente faz com esta possibilidade que ele deixou a cada um de nós? A gente negocia, a gente trabalha, a gente aperfeiçoa. A gente precisa negociar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa aperfeiçoar. Nós precisamos ser fiel no pouco que nós temos e tudo crescerá. Nós podemos ser fiel no pouco que nós temos e tudo vai crescer. Talvez você hoje, talvez hoje você diz: mas eu tenho tão pouco. Talvez hoje você está com medo de fazer alguma coisa. Talvez hoje você tenha um projeto na sua vida e você está com medo porque você tem pouco. Porque você tem pouco, porque você acha que não é o suficiente. Veja, é isso que o Evangelho hoje quer dizer para cada um de nós também. Então, pega esse pouco, negocia, trabalha, aperfeiçoa. Gente, nós precisamos ser fiel no pouco e tudo crescerá. Gente, nós precisamos ser fiel no pouco e tudo crescerá. Veja, se a gente não é fiel no pouco, se a gente não dá tudo no pouco que a gente tem,
Se a gente não é alguém capaz de fazer 2 virar 4, por que Deus daria mais para nós? Por que Deus daria mais para nós? Se a gente não é fiel no pouco, se a gente não pega a nossa vida e faz ela acontecer, se a gente não coloca fé, veja, eu digo para você, se a gente é alguém que não faz 2 virar 4, por que Deus te daria 8? Por quê? Por que Deus me daria mais? É injusto. Mas olha só, presta bem atenção. E aí eu termino com isso. Mas quando Deus vê alguém gastando bem o que tem, mesmo que seja pouco, mesmo que seja contadinho, mesmo que seja suado, quando Deus vê alguém gastando bem o que tem, quando Deus vê alguém fazendo crescer, Deus entra e termina o que precisa ser terminado. Sabe, Deus vem e termina de empurrar para o sucesso aquilo que nós começamos. Essa é a bênção de Deus. Essa é a bênção de Deus. Eu digo para você, mas quando Deus vê alguém gastando bem o que tem, mesmo que seja pouco, quando Deus vê alguém lutando, quando Deus vê alguém se dedicando, quando Deus vê alguém se sacrificando, quando Deus vê alguém dando o seu máximo, mesmo que ele tenha pouco, porque ele não se acomodou, porque ele está agindo com fé, porque ele está fazendo a coisa acontecer, sabe, está fazendo crescer, Deus vai lá e termina de empurrar esta situação para o sucesso. Ele vai lá e ele abençoa. Ele vai lá e ele abençoa. Sabe, gente, às vezes ficamos esperando grandes coisas para viver grandes coisas. Às vezes ficamos esperando, grandes coisas para viver grandes coisas. Às vezes ficamos esperando grandes possibilidades para viver as possibilidades que nós temos para colher os frutos. Às vezes a gente fica esperando o momento certo para alguma coisa. E a gente não dá aquele passo. Veja, meu irmão, minha irmã, nada começa grande. Nada começa grande. É dia após dia. É construindo aos poucos. É construindo aos poucos as coisas que tudo vai crescer. Que tudo vai crescer. Gaste o que você tem. Põe para render o que você tem. Porque Deus não deixa se vencer em generosidade. Quando a gente é fiel no pouco, a gente vê um crescimento natural. Lógico, vai acontecendo. Mas depois a gente começa a ver que o crescimento é até fora do normal. Cresce até mais do que a gente espera. Mas é preciso, é preciso se virar. Mas é preciso colocar fé. Não dá para ser preguiçoso. Por isso que Deus tira, Um desses recebeu 100 e ficou quieto, inteirou. Deus vai lá e tira aquilo que ele tem e dá para quem está lutando, trabalhando, fazendo acontecer. Isso não é injusto, isso não é injusto. Por que Deus vai dar 8 se a pessoa não é capaz de fazer 2 virar 4? Para quê? Para deixar mal acostumado? Para se acomodar? Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, hoje eu finalizo esse momento dizendo para você: põe para render o que você tem. Põe para render o que você tem. Põe. Porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem, porque Deus não se deixa vencer em generosidade. Faz render a tua vida.
trabalha, se dedica. Ah, Padre, mas eu tenho tão pouco. Faça esse pouco aumentar. E às vezes vai ser pesado, vai ser difícil. Às vezes vai ser difícil, mas faz esse pouco aumentar. Faz. Sabe? Às vezes você se sente só, às vezes se sente sem força, mas não desiste, vai lá. Seja fiel, coloque fé, consagre a Deus, que você vai ver que você vai virar 2, você vai conseguir fazer 2 virar 4, virar 6, virar 8, e aí vai entrar mais forte ainda Deus. E quando você vê, a coisa deslancha. A única coisa que não vale é inteirar. A única coisa que não vale é se acomodar. A única coisa que não vale é se acomodar. E a gente precisa dar esse passo. E a gente precisa seguir. E a gente precisa vencer. E Deus vai fazendo isso acontecer na nossa vida. Por isso, meu Senhor, por isso, meus irmãos e minhas irmãs, esse é o Evangelho de hoje que nos traz essa grande lição. Essa grande lição. Por isso eu gostaria que você escrevesse, agora na linha do tempo, uma expressão. Gostaria que você escrevesse nesta linha do tempo agora, esta expressão. Senhor, faz crescer a minha vida. Escreve aí. Senhor, me ajuda a crescer na sua vida. Fica melhor a frase. Senhor, me ajuda a crescer na vida. Senhor, me ajuda a crescer na vida. Escreve aí. Escreve aí. Senhor, me faz crescer na vida. Escreve isso. Tá? Escreve isso. Senhor, me ajuda a crescer na vida. Senhor, me ajuda a crescer na vida. E olha, eu digo para você, com 100% de certeza, Deus vai fazer isso acontecer. Deus vai fazer e Deus vai ajudar. E vai dar certo, mas faz a tua parte. Faz a tua parte. Faz a tua parte. Senhor, me ajuda a crescer na vida. Sim. No momento que Ele perceber que você está se doando, no momento que Ele perceber que você está fazendo 1 virar 2, no momento que Ele perceber que você é fiel, que você está lutando, pode ter certeza que vão se levantar pessoas maldosas, ventos contrários, isso faz parte. Mas você vai ver a vida crescer e a vida dar certo. E tudo vai dar muito certo. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, força, coragem e vamos entregar tudo isso aos cuidados do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todo sempre. Amém. E desça sobre você e a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique com Deus. E nos encontramos amanhã para o nosso momento de oração. Um grande abraço.